Você que tem a sua Bíblia, você vai abrir comigo no Salmos 23, versículo de número 4. O tema é do vale para o rio. Amém? Salmo 23, versículo de número 4. Todos os irmãos acharam? Diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria de falar sobre 3 homens que passaram a sua vida no vale, mas Deus tirou eles do vale e levou para o rio. O rio significa vitória. O rio significa mudança. Primeiro homem, Josué, menciona o seu vale como desgraça. Talvez você vai falar: nossa, irmão, mas que palavra pesada. Mas foi a forma que Josué colocou o seu vale. Então, para você entender, vamos lá agora em Josué, capítulo 7, para a gente entender o motivo que ele deu o nome de desgraça. Diz assim, 7, versículo de número 26, que diz assim para mim e para você, 26, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor tornou do arredor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, Vale de Acor, até hoje. Significa o quê? Desgraça. Às vezes, irmãos, tem vale na nossa vida que é vale de tragédia, e às vezes isso fica marcado na nossa vida. Toda vez que acontece uma tragédia, ela entra para a história. E toda vez que aproxima aquela data, ela é sempre lembrada. Então Josué colocou no seu vale este nome, para que toda a cidade de Israel e ele mesmo sempre se lembrava o motivo do seu vale. Segundo, Davi menciona o seu vale, Arádio, Salmo 84, Salmo de número 84, versículo de número 6, que diz assim para mim e para você, versículo 6, vou ler o 4 em diante. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração está nos caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de boca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Existem vales que nós vamos obter dentro dela vitória, ou dentro dele vitória, porque Deus, irmãos, Ele vê até onde eu e você confiamos nele, porque é muito fácil confiar em Deus quando tudo vai bem, mas quando nós entramos num vale, ou numa tempestade, ou no deserto, cabe a cada um de nós colocar o significado, mas aqui está falando de vale. Outro homem, Oséias, menciona o seu vale, o vale da aflição,
que está em Oséias 2, versículo de número 15. Oséias 2, 15. 2,15 diz assim, ó. Ele disse: darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor, por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da tua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Aqui já é o que? Um cântico festivo, aonde Deus tira ele do vale. Então eu quero agora trazer para mim e para você. Às vezes, irmãos, nós servimos a Deus e muitas pessoas têm ensinado errado. Tem muitos pregadores falando assim: se você aceitar Jesus, todos os seus problemas serão resolvidos. Jesus resolve todos os problemas, mas ele falou que nós teremos aflições. Josué passou por isso, Davi passou por isso, sendo um homem segundo o coração de Deus. Oséias, profeta de Deus, passou pelo vale, e não vai ser diferente comigo e com você. Todos nós que aqui estamos, temos que passar por um vale na nossa vida. Ninguém está isento de passar pelo vale. Então vamos lá. No Salmo 23, versículo 2, Davi fala: o vale da sombra da morte. Em hebraico, essa expressão significa vale da escuridão profunda. Às vezes, irmão, tem vale na nossa vida que se torna uma escuridão profunda. E às vezes você olha para o céu e fala: Senhor, será que esse vale não vai passar? Até quando eu vou ficar sofrendo? Mas um processo, irmão. Então o salmista relatou: ainda que eu e você passamos pelo vale da sombra da morte. O que é vale da sombra da morte? É escuridão profunda. É um vale que todos nós temos medo de passar por ele. Mas é um vale que todos nós teremos que passar por ele. Um dia cada um de nós vamos ser retirados, como esses homens foram tirados. Então vamos agora ver, primeira verdade sobre os vales. 3 vales que eu quero compartilhar comigo e com você. Primeiro vale, são os inevitáveis. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não pode evitar. Você consegue evitar uma tragédia? Você consegue evitar uma luta? Tem coisas que é inevitáveis. Você não pode evitar. Ela tem que acontecer. Porque ela acontecendo, nós vamos o quê? Amadurecer, tanto como homem e como espiritualmente. Muitas vezes as coisas que acontecem na nossa vida é para a gente aprender. Todos os homens que passaram por momentos difíceis na Bíblia, Deus ensinou algo para eles. Então vamos lá. Eles vão acontecer como isso. João 16, versículo de número 33. João 16, versículo de número 33. Se você achou, nós vamos ler agora. João 16, 33 diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então aqui, irmãos, Jesus já quebra toda a facilidade que muitas pessoas estão ensinando. Eu e você, irmão, mesmo servindo Jesus, temos que passar pelas aflições.
faz parte da nossa vida, faz parte do processo, faz parte da escolha, não tem como nós mudarmos, porque quando passamos aflição, aprendemos. Jesus aprendeu, Jesus passou por muitas aflições, mas ele aprendeu aquilo que Deus tinha determinado para ele fazer, mas ele teve que passar aflição. Segundo, vales são imprevisíveis. Às vezes acontece uma coisa na sua vida ou na minha vida, você fala assim, poxa, eu não esperava por isso. Às vezes a gente usa até uma palavra, me pegou na contramão, porque você não estava esperando. Aí você fica sem saída, você fica sem saber o que vai fazer. Mas quando Deus está na direção da vida do homem ou da mulher, Ele começa a abrir a sua mente e Ele vai te dando a diretriz, Ele vai te dando o caminho. Então vamos lá, os vales vêm justamente nas horas mais inesperadas. Os vales chegam de repente. Vou te dar um exemplo, é quando vem uma tempestade, às vezes você olha para o céu está azulzinho, de repente o tempo fecha e vem aquela tempestade, você não estava esperando. Assim é os problemas da nossa vida, tem coisas que a gente não está esperando e acontece. A Bíblia não foi diferente. Muitos homens caminhavam com Deus e de repente acontecia coisas que eles ficavam assim, por que isso veio acontecer? É porque Deus tem um propósito. Tem coisas que estão acontecendo na sua vida e na minha vida, é porque Deus tem um propósito para mudar a história da nossa vida, mudar a história da nossa casa, mas é preciso eu e você às vezes passar no vale. E muitas das vezes o vale dói na nossa alma, dói no nosso coração, dói no nosso espírito, mas faz parte de Deus na nossa vida. Então vamos lá. Jeremias, capítulo 4, versículo de número 20. Abra comigo a sua Bíblia para você acompanhar, para a gente entender. Quebrantado sobre quebranto, se apregou porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas no momento. Olha só, irmãos, a tenda estava pronta, mas veio o quê? O inimigo e destruiu. Assim é na minha vida e na sua vida. Toda vez que eu e você damos a oportunidade para o inimigo, o que o inimigo faz? O inimigo vai fazer o quê? Matar, roubar e destruir. Esta é a função do nosso inimigo. É isso que ele está fazendo na humanidade. É isso que ele está fazendo no mundo. Ele está matando, roubando e destruindo. Destruindo o quê? A sua paz, a sua felicidade, roubando seus sonhos, matando seus projetos. Esta é a função, e não foi diferente com Israel. O inimigo vinha sobre ele e o destruía, e Deus vinha, levantava sempre alguém para erguer novamente, e Deus está te levantando para erguer a sua vida, erguer a sua casa. Então vamos lá, ninguém está imune contra os vales. Ninguém está protegido, irmão, de passar momentos difíceis na vida. Eu estou aqui, mas eu já passei muitos momentos difíceis e passo. Ninguém está imune. Às vezes você vem na igreja, você olha o pastor, o missionário, o obreiro, o apóstolo aqui em cima pregando, você fala assim, eu queria ser como ele, eu queria ser como ela. Irmão, ninguém está imune de ter momentos difíceis na vida. Todos nós estamos sujeitos. É a Bíblia que nos ensina, mas nós temos que estar onde?
na sombra do Onipotente. Quem é o Onipotente? O Deus poderoso. Temos que estar debaixo da mão do Deus poderoso, porque quando vir os vales, Ele vai te dar o refúgio, Ele vai te dar a direção para você mudar. Todos nós que aqui estamos temos sonhos, todos nós que aqui estamos temos projetos, todos nós que aqui estamos sonhamos em alcançar alguma coisa. É pecado? Não, porque Deus nos criou para desfrutar do melhor daquilo que Ele criou. Mas nós enfrentamos um adversário que você não consegue ver. Você tem que lutar com ele no mundo espiritual. Porque às vezes você vê muitas pessoas falando assim: mas se um inimigo aparecer, eu pego ele. Não, você luta com o inimigo que você não vê. E para você vencer ele, você tem que estar fortalecido espiritualmente. Porque se você não tiver fortalecido espiritualmente, o adversário que você não vê, ele vem e ganha território e destrói a vida. Então vamos lá. Ninguém é isento de ter dor e sofrimento. Todos nós que aqui estamos já passamos um dia de dor, já passamos um dia de sofrimento. Eu já perdi um filho e dói, mas é parte da nossa história, da nossa vida. O sofrimento faz parte do ser humano. É na dor e no sofrimento que nasce um novo homem, que nasce uma nova mulher. É Deus te dando a oportunidade de mudar o seu caráter, a sua vida. Como mudou a de Davi, a de Josué, a de Oséias. Ele quer mudar a minha, Ele quer mudar a sua, Ele quer mudar a nossa casa, Ele quer mudar a nossa família. Mas para isso temos que suportar o vale. O vale faz parte, irmão. Porque seria muito fácil. Seria como se fosse uma mágica. Eu passo um problema, Deus me dá. Aí Deus vem e me dá. Aí eu vou para casa e não volto mais. Aí quando acontece outra coisa, eu falo, Deus me dá. Aí vira um passe de mágica. E Deus não é mágico. Deus é o Criador. Deus é o poderoso. Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. E quando eu e você assumimos um compromisso com Deus, Deus tem prazer em nos abençoar. E nesta noite Ele quer te abençoar. Satanás, o meu e o seu adversário, ele quer nos ver derrotado, fracassado, humilhado, rejeitado pela sociedade, mas Deus quer te exaltar, te libertar, te transformar e colocar você a andar de cabeça erguida, porque você é a criação mais perfeita de Deus. Tudo que Deus criou, Ele colocou a palavra em prática. Mas o dia que Ele foi criar o homem, a única vez que Deus usou a sua mão foi quando Ele foi criar o homem. Por quê? O homem é especial para Deus. Satanás, ele nunca mais vai ter oportunidade que eu e você temos aqui hoje. Não deixa essa oportunidade passar, porque amanhã pode ser tarde. É por isso que ele tenta te destruir, porque ele nunca mais vai ter oportunidade como eu e você estamos tendo aqui hoje. Vamos lá. De onde procedem os vales? Primeiro, do diabo. Ele tem prazer em ver as pessoas no vale. Ele arma ciladas. Quem tem prazer em ver você ser destruído? Só o adversário nosso, que é o diabo. Ele arma ciladas. Quando eu fui preso, ele armou uma cilada. A cilada dele começou de manhã e foi concretizada no final da tarde. São ciladas que ele prepara
e muitas vezes nós caímos. O prazer dele é ver você derrotado, esse é o prazer de Satanás. Mas o prazer de Deus é ver você vitorioso, caminhando com a vida transformada, uma vida renovada, uma vida que você pode bater no peito e falar: eu tenho orgulho de estar vivo, porque eu sirvo um Deus poderoso. Mas Satanás quer ver você destruído, arrasado, acabado, humilhado, sendo rejeitado pela sociedade, pelas pessoas, ser preso, como eu fui. E quando você vai preso, você é rejeitado pela sociedade. Eu fui rejeitado pela sociedade, eu fui rejeitado pela minha família, porque muitos me julgaram quando eu fui preso. Mas o Deus que te ama, Ele cuida. Ainda que você passe, preste atenção, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o meu cajado te consola. Quem me consolou no vale foi o cajado do bom pastor, que é Jesus, e Ele está te consolando neste vale que você está passando. O bom pastor cuida da ovelha. O bom pastor larga as 99 e vai atrás daquela que se perdeu, aquela que está na beira do abismo, pronto para o diabo pegar. O bom pastor vai lá e puxa com o seu cajado, porque o bom pastor ele cuida, ele ama, ele zela. É isso que Deus está fazendo hoje. Ele cuida de você, ele zela por você, porque ele te ama. Terceiro, do próprio homem, por não consultarmos a Deus, muitas vezes vamos para o fundo do vale. Quando nós não consultamos a Deus, o que é não consultar a Deus? É quando nós tomamos atitude precipitada. Quando aconteceu um negócio comigo, o que Satanás soprou na minha mente? O que eu vou falar aqui, irmão, não é para te assustar não, é o que aconteceu comigo. Quando aconteceu comigo de ser preso, me soltaram porque ainda era de menor. Primeira coisa que Satanás fez: mata aquele que te enganou. Olha só, um abismo chama outro abismo. Por que aconteceu? Porque eu não consultei a Deus. Então Deus permitiu o vale vir, para mim dentro deste vale aprender qual seria o melhor caminho. Talvez o vale que você está é para Deus te ensinar o melhor caminho, porque Deus não tem prazer de ver o ser humano sofrer. A gente vê as coisas acontecer, nós seres humanos, quem tem amor no coração, quando vê uma coisa que é tragédia, a sua alma parte, o seu coração chora. Agora imagina Deus, o seu Criador, o seu Pai, aquele que te ama, aquele que deu tudo que Ele tinha para você estar aqui hoje. Imagina como Deus fica. Mas Satanás, ele não tem piedade. Satanás, ele não respeita. Terceiro, de Deus, embora Deus tem prazer nos permitir vales, e isso acontece quando Ele tem um propósito. Às vezes Deus permite nós descer para o vale, porque lá naquele vale tem um propósito. O que você está passando hoje? Quero te fazer uma pergunta. O que você está passando hoje? Qual é o vale que te trouxe aqui hoje? E você já perguntou para Deus qual é o propósito? Porque muitas vezes a gente não pergunta. Nada na nossa vida acontece por acaso. Tudo na nossa vida tem um propósito. Tudo Deus tem um propósito para mudar muitas coisas em nós. A minha vida mudou depois que eu fui preso.
era o propósito de Deus na minha vida. E através disso Ele me mudou, Ele me libertou, Ele me transformou. Mas foi o quê? Permite ir para o vale quando tem propósito. Porque se Ele não tiver propósito na sua vida, Ele não vai permitir você ir para o vale. Você só vai para o vale se tiver propósito. Todo vale serve de um propósito. Ele deseja nos transformar e amadurecer. Às vezes no vale que você passa, você amadurece. Você adquire experiência. Quando eu fui preso, eu adquiri experiência. Eu sentei, coloquei minha vida na balança e comecei a pensar. O que você tem feito da sua vida? Será que eu e você sentamos e colocamos a nossa vida na balança? Irmãos, Deus te criou para você ser mais do que vencedor. Deus te criou porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Quem te fortalece é quem? É Deus. Quer matar o homem? Quer matar a mulher? É tirar os seus sonhos. Existem muitas pessoas que já perderam a esperança. Porque ele tem olhado para o mundo que estamos vivendo. Nós somos estrangeiros neste mundo. Eu e você que aqui estamos de passagem, porque a qualquer momento Jesus vai retirar cada um de nós para estar ao lado dele para sempre. Mas para isso eu e você temos que nos preparar fisicamente, preparar espiritualmente. Para quê? Para que possamos alcançar a vitória. A fé se desenvolve nos vales da vida. A sua fé é aperfeiçoada quando você está no vale. Porque quando estamos no vale, oramos mais, buscamos mais, lemos mais, nos envolvemos mais. É por isso que às vezes Deus permite eu e você viver mais no vale. Você está entendendo por que você passa tanta dificuldade ou problema? Porque às vezes Deus permite você viver no vale, porque dentro do vale você está salvo. Porque Ele conhece o seu amanhã. Ele conhece você atrás dessa parede. É por isso que às vezes muitos de nós não saímos do vale. Porque quando estamos no vale, estamos firmes na rocha. Porque muitos, quando Deus tira do vale, Ele abandona. Israel, quando saiu do Egito, no meio do caminho, o primeiro vale eles já murmuraram. Ele olhou para o seu líder e falou: Moisés, você nos tira do Egito para morrer no deserto? Eu estou sentindo saudade do Egito. Foi por isso que Deus deixou a nação rodar em círculo para amadurecer e aprender. Às vezes Deus permite eu você neste vale para nós amadurecermos e aprendermos. Tudo na nossa vida é um aprendizado. Todos nós nascemos para aprender, mas temos que aprender o certo. E quem é o certo? Jesus. Não existe homem, não existe religião. Religião não salva ninguém, pastor não salva ninguém, título de igreja não salva ninguém. A única verdade é Jesus. Eu e você, nesta noite, precisamos conhecer a verdade, porque a verdade é que liberta, a verdade é que transforma, a verdade que faz um novo homem, a verdade que faz uma nova mulher. Não é o homem, não é a igreja, não é o nome da igreja, não é um templo gigantesco, é a verdade, é Jesus. Quer mudar a vida? Saia daqui hoje tendo uma intimidade
com o dono da mudança, com Jesus. Terceiro e último, confiar na proteção de Deus. O pastor usa o cajado para guiar e confortar. Ele usa o cajado para trazer a ovelha perto de si, para levantar uma ovelha caída ou que se afastou. Quantas vezes eu e você já caímos? Quantas vezes eu e você já se afastou? Mas sempre o bom pastor vem com o cajado. Cajado significa empatia. O que é empatia? É um amor incondicional. Jesus não olha para mim e para você como pecador. Ele nos olha como irmão, como filho do Deus poderoso. Jesus Cristo é o meu e o seu irmão mais velho. Então, Ele tem prazer quando eu e você caímos ou nos afastando. Ele tem prazer de usar o cajado e nos trazer para próximo do Pai. Porque o Pai sabe confortar o filho que cai ou se afasta. Porque Ele sempre tem palavra que transforma. Quando acontece uma tragédia na nossa vida, vou dar um exemplo. Quando falece alguém da nossa casa, você vai num velório. E as pessoas que te consideram, elas sempre querem te dar uma palavra, né? Para te confortar, para te levantar. Mas aquilo não preenche. Não preenche. O que preenche essa dor chama-se Espírito Santo. Porque quando você está gemendo, quando você está chorando, quando você está sem força, é Ele que intercede ao Pai por mim e por você. Sabe como Ele ora? Com gemido inexprimível. A oração do Espírito Santo é gemida, porque Ele sente a dor que você está sentindo aí. Ele sente o vale que você está passando aí. Às vezes você está sorrindo por fora, mas por dentro, seu coração está sangrando, seu coração está triste, sua alma está angustiada. E quem é especialista para mudar isso é o Espírito Santo. É o único ser que tem autoridade de adentrar no mais profundo de Deus e revelar aquilo que está no coração de Deus para a minha vida e para a sua vida. Só Ele, cajado para trazer o que se afasta. Conclusão: Jesus, o sumo pastor, se preocupa com as ovelhas desviadas. Existem muitas pessoas que se afastaram do Evangelho e Deus está preocupado com elas. Mas existem muitas pessoas que estão dentro da igreja se desviando. Aí você fala assim, mas agora você falou heresia. Não, irmão. Tem muita gente sentada na cadeira de uma igreja, mas está longe de Jesus. E hoje é o dia de eu e você se aproximarmos dele, para encerrar e nós orarmos. Lucas, capítulo 15, versículo de número 4 ao versículo de número 7, que diz assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha e a acha-la. Essa é a função do Senhor. Para você entender que essa palavra é para mim e para você agora. Nós éramos ovelhas. E nós se encontrávamos perdidos lá fora. Quem nos achou? Jesus. Quem foi atrás de nós? Jesus. O bom pastor. O cuidador. Aquele que ama.
aquele que quer o melhor para você. Versículo 5. E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. Olha só, ele põe sobre os seus ombros com júbilo. O que é júbilo? Alegria, prazer, felicidade. Foi o que Jesus fez. Quando ele estava indo para a cruz, para ser crucificado, ele estava levando eu e você, os nossos pecados sobre as costas dele. E ele estava caminhando com júbilo, alegria e prazer. Porque ele não estava vendo a cruz, ele estava vendo além da cruz. Além da cruz era ver você, eu, nós, todos libertos pelo sacrifício que ele fez. Esta é a função do bom pastor. Versículo 6. E chegando em sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Uma alma, quando se converte, ela vale mais do que o mundo inteiro. E quando eu e você voltamos para Jesus, há festa no céu, há alegria no céu, porque Deus, o poderoso, fala: o filho perdido voltou para o Pai. Como o filho pródigo, ele havia se perdido. Por que ele se perdeu? Pela luxúria, pela riqueza. Luxo não é tudo, riqueza não é tudo. Eu conheço amigos milionários que suicidou, já não está mais aqui. O que adiantou construir um palácio? Ficou aí. Quando eu e você voltamos para casa, o Pai nos dá a melhor veste. O Pai coloca o melhor anel na nossa vida. O Pai mata o cordeiro mais limpo para festejar o meu e o seu retorno. Versículo 7, para nós orarmos. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então o que eu estou falando para você é verdade. Deus se alegra quando um pecador se arrepende. Hoje é o dia de eu e você se arrepender. Você pode ter 30, 40, 50, 60, 100 anos de igreja, mas todos os dias precisamos nos arrepender. Todos os dias precisamos ser libertos. Se coloca de pé. Vamos orar. Você sabe na sua vida qual é o seu vale. Eu não preciso apontar o dedo para você. Você não precisa apontar o dedo para mim. Porque cada um de nós conhecemos o nosso vale. E só suporta o vale quem tem fé. Só continua quem tem fé. Se eu não me engano, ontem ou antes de ontem, morreu mais um empresário aqui em Juiz de Fora, conhecido lá no Santa Cruz Shopping. Suicidou no restaurante do segundo andar lá, ó. Olha o que o inimigo faz. Olha o que o inimigo está fazendo. Matando, roubando, destruindo. Sabe o que ele faz? Ele tem colocado na mente de muitos que o suicídio é a melhor forma de você resolver o seu problema. Ele é mentiroso, ele é enganador, porque quem suicida não tem perdão, nem aqui e nem do outro lado. O único que tem poder de tirar a vida é Deus.
porque Ele que deu, é Ele que tira. Mas Satanás tem matado muitos. Como? Com influência. Qual é a influência? Armadilha. Ciladas. Qual é a cilada? O rapaz suicidou com a arma. Pegou a arma dele e já tirou. É isso que ele faz. Ele é paciente. Ele é estrategista. Ele espera a hora certa para te atacar. Então você e eu hoje precisamos estar fortalecidos espiritualmente para não cair na cilada de Satanás. Quantos cristãos suicidaram? Desde quando começou a pandemia? Quantos cristãos suicidou? Quantas pessoas que você conhece suicidou? Quantas pessoas estão agora presa no quarto com depressão e o diabo está soprando na mente dele? Suicida que resolve seus problemas. Ei, Jesus veio para te dar vida. Você pode estar no pior vale da sua vida, mas Jesus está com você. Ele está passando com você. Ainda que você tenha visto a morte te assombrar, Jesus vai te ajudar. Amém? Feche os teus olhos. Eu gostaria de convidar você aqui à frente.